Hoje eu trago uma questão comentada da banca Selecom sobre o pronome relativo cujo. É um assunto que costuma ter um pequeno probleminha porque não é bem usual no dia a dia. A questão é a seguinte: no trecho, se está traçando um caminho geral, em cujo marco os homens podem orientar, o autor utiliza corretamente o pronome cujo, antecedido por uma preposição. Então vejam que aí está em cujo marco. Bom, a frase encontra-se gramaticalmente correta em: pause a sua tela, leia as 4 construções que a banca propôs e, de preferência sem ser pelo ouvido, veja o que você marcaria. Depois de escolhida a resposta, aperte o play e ouça o comentário. Vai lá. Muito bem. O pronome relativo cujo, como eu disse, ele é típico da linguagem formal. Você não sai por aí dizendo cujo toda hora, né? Por isso, na utilização, na hora de fazer uma prova, isso aí se torna bastante difícil. A gente no Brasil só usa assim, o dito cujo está aí. Você viu o que a dita cuja fez? Aí isso não é culto, né? Primeira coisa, tem uns detalhes, né, importantes para você saber. O primeiro deles é que toda vez que tiver um pronome cujo, na hora que você for escrever, depois dele você nunca pode usar um artigo. Então não existe cujo o, cuja a. Então você não deve dizer que os homens cujo o trabalho é pesado ganham muito mal. Porque depois dessa palavra trabalho, depois da palavra cujo, eu usei um o. O correto seria dizer os homens cujo trabalho é pesado. Observem que o cujo estabelece aí uma relação de posse. É o trabalho dos homens, o trabalho deles. Só existe cujo quando nós tivermos uma indicação de posse. Dizendo isso, a letra C diz: a receita cuja alegibilidade, pelo que nós acabamos de dizer, essa está uma construção incorreta. Nós não poderíamos ter esse artigo depois de cuja. Seria a receita cuja legibilidade. Olha a ideia de posse aí de novo. A legibilidade dela, a legibilidade da receita. Tá bom? Um detalhe: o pronome cujo, ele se flexiona, por isso que não tem cujo o. Tem cujo. Por isso que não tem cuja a, tem cuja. Não tem cujos os, tem cujos. E não tem cujas as, tem cujas. A concordância vai ser com o substantivo seguinte. Na letra A, se depender só do cujas, está certo. Cujas estruturas. Na letra B, se depender só do cuja, está certo. Cuja formulação. E na letra D, se depender só do cujos, também está certo. Cujos métodos. O problema é que na letra A tem com cujas, na letra B não tem preposição, na letra C tem o cujos. Então, vamos lá. A preposição que se utiliza antes do cujo, de cujo, em cujo, com cujo, ela é determinada pelo verbo da oração seguinte. Então, por exemplo, se eu me baseio em. Então, destaquei o baseio em vermelho e o em é determinado por ele. Por isso, as normas em cujo conteúdo me baseio. É cujo, para concordar com o conteúdo, e é em cujo, porque o verbo seguinte é basear-se. E quem se baseia em. Os livros de cuja escritora me lembrei. O verbo lembrar-se é lembrar-se de. Por isso que eu coloquei eu me lembrei em vermelho e o de, que é determinado por ele. Agora, o cuja é feminino para concordar com a escritora. E a ideia de posse, a escritora dos livros, a escritora deles. Os alunos a cujas atitudes se referiram. Quem se refere a. Então, referiram está em vermelho, o a também está em vermelho, porque foi determinado por ele. E o cujas é plural, porque atitudes é plural. Muito bem. Quando eu vejo a letra A, o projeto com cujas estruturas não concordei, essa é uma construção que está certa.
Se eu não concordo com. Concordei está em vermelho e determinou o com, que também está em vermelho. E o cujas é feminino plural para concordar com estruturas. E são as estruturas dele, as estruturas do projeto. Na letra B, este é o medicamento de cuja formulação estou ainda analisando. Aí está errado. Porque se o verbo é analisar, você analisa algo, você não analisa de algo. Esse de está a mais. Então, teria que ser este é o medicamento cuja formulação estou ainda analisando. E na letra D, também está errada, porque o verbo discordar não é discordar em algo, é discordar de algo. Então, eu não posso concordar com uma pessoa de cujos métodos discordo. Eu discordo de. E é cujos porque métodos é masculino plural. Logo, para que você encontre qual é a frase gramaticalmente correta, você acertou se você marcou a letra A. O projeto com cujas estruturas não concordei refere-se ao meio ambiente. Para você que está estudando para fazer o concurso da Polícia Penal de Minas, tem aí uma dica lá no meu site www.ricardoerce.com.br. Procure o curso Top 10 da Banca Selecom. Você terá videoaulas de todos os conteúdos, de todos os assuntos, de todos os temas, por meio de 10 questões de cada um deles, né, que nós vamos fazer em forma de revisão. Tá bom? Um abraço e até lá.